Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje no Bate-Papo Previdenciário nós vamos entrevistar o professor Milvio Brava. Além de advogado, ele também é atuante na Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná. Tudo bem, doutor Milvio? Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado, Ana, pelo convite. Também atuo na Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Paraná. Já estamos aí na segunda gestão em que eu acompanho os trabalhos da comissão. E sou atuante aí na área do direito previdenciário já, não vou dizer, mas uns 10 anos aí já tá bom. Senão a gente fica entregando a idade, né? É importante deixar esses detalhes claros. A gente deixa uma margem de erro aí pro imaginário dos alunos. E é importante também para os nossos alunos frisar que o professor Milvio já atua há muitos anos, né, nessa área. Sim. E é nosso professor do IEPREV também. Sou professor lá da casa, sou professor do IEPREV. Também dou aula em algumas pós-graduações. Como sou de Curitiba, né, estou em Curitiba, meu escritório fica aqui, estou radicado aqui. Então, dou aula em algumas pós-graduações na região aqui de Curitiba. Então, dou aula em algumas universidades da região aqui e também em cursos preparatórios para concurso público. Também dou videoaulas, né? Tem bastante material aí no YouTube, o pessoal vai me encontrar. Sou um apaixonado pelo direito previdenciário, gosto de levar o direito previdenciário onde eu estou e sempre que possível é gostoso falar do direito previdenciário. Que ótimo. Foi por isso mesmo que você é um dos nossos escolhidos. Obrigado. Então, professor, eu posso lhe chamar de professor, claro, né? Claro. Então, me chama do jeito que quiser, não tem problema. Então, opa! O importante aqui é a discussão sobre o direito previdenciário. Do jeito que você vai me chamar, não tem problema. Então, professor, qual que é o tema hoje da nossa entrevista? Nós gostaríamos de falar sobre o planejamento previdenciário. Ótimo. Sei que o senhor é um dos especialistas da área de planejamento no cenário nacional e sei também que ministrou algumas oficinas de planejamento previdenciário, que no fim também é um planejamento tributário, na verdade. Sim, é muito importante. E é extremamente importante que a gente passe para o nosso aluno o que é o planejamento previdenciário, né? Você que está em casa, você que está nos assistindo, para que serve o planejamento previdenciário? Qual que é o intuito do segurado quando ele procura um advogado para fazer esse planejamento? Então, gostaria que você explicasse, né, numa linguagem muito simples, para que nós temos alunos que estão começando, como temos alunos que estão apenas reforçando aquilo que já sabem. Claro. Então, para que possa atender todo esse público, gostaria que você explicasse um pouquinho do planejamento. Claro. Bom, até esses dias estávamos num evento aqui na OAB do Paraná, falando para os advogados iniciantes sobre o direito previdenciário, tirando algumas dúvidas para eles sobre como é atuar na área previdenciária. E temos alguns indicativos de que a área previdenciária, a atuação na área previdenciária do advogado, ela tem evoluído ao longo dos anos e, ultimamente, ela tem se especificado muito mais, né? Há alguns anos atrás, a gente pode dizer aí em torno de 15 anos atrás, a grande maioria das ações previdenciárias estavam focadas naquelas ações de massa. Então, a gente tinha a famosa petição copia e cola. Você não tinha uma especificidade muito grande na atuação do direito previdenciário por conta dessas ações de massa que surgiam e que abrangiam uma grande quantidade de segurados. Então, o advogado ele conseguia atuar no direito previdenciário, às vezes até sem saber direito a matéria previdenciária. O que ele precisava era encontrar segurados da Previdência que se enquadravam no foco. Hoje em dia, com a especialização da matéria, com a preocupação da própria autarquia previdenciária em evitar essas ações de massa, porque isso gera um ônus, né? Um ônus muito grande para o erário, né? Esse cuidado que o próprio INSS tem na concessão do benefício acabou gerando uma geração nova de advogados que tem cada vez mais se especificado. E o planejamento previdenciário tem surgido como um novo campo de exploração da atividade da advocacia previdenciária. Então, hoje, a gente não pode se esquecer, de hipótese alguma, que no direito previdenciário lidamos com direitos sociais. Estamos lidando com a vida do segurado, estamos garantindo a ele aquilo que será o sustento dele naquela fase da vida em que ele não tem mais de onde prover o seu próprio sustento. Ele vai depender desse plano previdenciário ao qual ele aderiu. Então, quando você tem em mente que você está protegendo um direito e garantia fundamental do cidadão, você
passa a enxergar o direito previdenciário de uma forma diferenciada. E nesse momento, deixa eu ver se eu estou entendendo bem, eu passo a ter uma preocupação maior com esse planejamento. Exatamente. Porque aí eu não estou tratando de uma mera ação indenizatória, de um valor que a pessoa vai receber uma vez na vida, não. Eu estou falando daquele benefício que vai ser responsável pela subsistência daquela pessoa para o restante da vida dela. Pela cobertura do risco social ao qual ela está envolvida. Exatamente. Você passa, além da situação, da circunstância de ser uma concessão de benefício, né, ou de entregar a esse cidadão uma prestação previdenciária, em muitos casos até com aspectos assistenciais, até pelos valores envolvidos e tudo mais, e passa a enxergar que ele tem a possibilidade de conseguir um sustento melhorado, de conseguir uma condição melhor de vida. Então, o planejamento previdenciário tem que partir desse olhar. Eu não posso olhar para o meu segurado, para o meu cliente que vem me procurar, como uma mina de dinheiro. Não, ele não é uma mina de dinheiro. Ele é uma pessoa que está procurando a tua orientação, está procurando o teu conhecimento, para que dali para frente ele consiga seguir um planejamento que vai se tornar em um benefício sobre o qual ele vai sobreviver. Né? Temos vários exemplos que a gente utiliza no dia a dia de situações em que a pessoa já reúne os requisitos legais para a concessão do benefício e não vale a pena para ele, naquele instante, fazer o requerimento do benefício. Então, se você for procurar um exercício profissional focado na angariação de valores, então você vai orientar esse cidadão, peça logo o benefício, se aposente, você já está com os requisitos na mão. Né? O que você está esperando? Peça logo sua aposentadoria. Não. Até porque, professor, desculpe lhe interromper, não, imagina. Mas até porque é importante o nosso aluno saber o seguinte, o advogado previdenciário, ele também vai poder ter em mãos o contrato de honorários para isso. Sim, ele tem então, como ele vai poder lidar também com essa questão de fazer o contrato da consulta, fazer o contrato do parecer previdenciário. Exatamente. Então, nem tudo se resume a receber 3, 4 salários de benefício, como a gente vê hoje em dia, que se foca muito nisso, a advocacia previdenciária, né? Enquanto que essa advocacia que eu chamo que é uma advocacia especializada, eu chamaria aqui, até tomaria liberdade para dizer uma advocacia de boutique, que é aquela em que você vai dar a consultoria, vai fazer um parecer especializado para a pessoa. Isso também pode ser, e hoje, na verdade, não só pode, como você começou dizendo, está virando o grande ideal da advocacia previdenciária. Exato, porque cada vez menos você tem aquelas ações de massa, cada vez menos a população vem procurar o serviço do advogado para simplesmente conceder o benefício. Concessão do benefício ele consegue na agência do INSS. A gente sabe que o INSS é muito grande, não consegue dispensar uma atenção especial a todos os segurados, cometem muitos erros, por isso que temos um campo crescente na advocacia previdenciária, mas cada vez mais o próprio cliente tem exigido isso do advogado. Né? Cada vez mais eu tenho sido procurado pelos clientes com o intuito assim, doutor, eu sei que ainda falta, eu não estou perto de me aposentar, mas eu quero saber o que eu tenho que fazer daqui para frente. Né? A gente tem ouvido muito aí, Previdência está em evidência nos jornais, nos telejornais, na mídia, na internet, sobre reformas, alterações, mudanças, então isso gera uma curiosidade, porque até então o próprio segurado ele tinha a ideia assim, eu vou trabalhar, vou contribuir, um dia eu vou me aposentar. E como isso tem virado notícia, isso tem chamado a curiosidade do cidadão. E o cidadão está parando cada vez mais para pensar, peraí, esse negócio é muito importante, eu preciso cuidar disso. E tem procurado se orientar e tem procurado informações acerca da sua situação previdenciária e do que ele pode fazer, do que ele tem, né, em condições de fazer para conseguir um benefício melhorado. Professor, e deixa ele falar uma coisa. Então, para o nosso aluno que está em casa, né, o que ele precisa entender? Claro, não tem como dar uma aula aqui, né, nesse bate-papo aqui sobre planejamento. Mas o que tem assim? O que você poderia ensinar para ele? O que é o planejamento em si? Quais são os valores ali que nós estamos tratando? Quais são os conceitos que nós estamos tratando? Do que se trata quando eu falo de planejamento? O que eu busco saber quando eu falo de planejamento previdenciário? Você fala para eles?
Sim, claro. Conta os meandros para que eles possam ter uma ideia do que esperar desse planejamento. Sim, Todo mundo sim. fala de planejamento. Exato. Quem está começando muitas vezes fala, tá, mas o que é o planejamento? Planejar é fazer o quê? É fazer o quê, né? Exato. Então, assim, partindo dessa ideia inicial que eu estava trazendo, né, estou trazendo para vocês aqui, dessa visão diferenciada do segurado, de trabalhar o segurado pensando no futuro dele, porque a aposentadoria que ele vai conquistar o benefício é a renda que ele vai ter para o resto da vida dele. Muita gente tem a ideia assim, eu vou ganhar R$1.500 hoje, mas beleza, eu estou trabalhando, é uma complementação de renda, tá bom. Só que esse R$1.500 vai ser a renda dele para o resto da vida quando ele parar de trabalhar. Então você tem que pensar nisso também. Então hoje, um passo a passo importante, o primeiro passo que você tem que dar você tem que conhecer todas as regras de concessão de benefícios. Tá? A gente tem dentro do direito previdenciário 3 grandes divisões: o regime geral, os regimes próprios, o regime complementar. Você tem que saber em qual deles o teu segurado está inserido obrigatoriamente, porque tanto no regime próprio quanto no regime geral a filiação é obrigatória, e por essa obrigatoriedade você acaba ficando um pouco engessado, porque você não tem o que fazer, ele é obrigatório, tem um patamar a ser obedecido, a ser seguido, tem a questão tributária, você tem as alíquotas de contribuição, os coeficientes de contribuição sobre o qual incide a contribuição previdenciária, então isso já te deixa engessado. Mas é bom porque te dá um ponto de partida, porque você sabe que aquilo ali é obrigatório, então aquilo ali ele vai ter que cumprir. A partir desse ponto, você tem que entender como funciona a dinâmica financeira ou econômica desse teu segurado. Então, como nós sabemos, o regime geral, o que abrange a maior quantidade de segurados, ele tem um teto, ele tem um limite, você não consegue receber além. Então, vou te dar um exemplo. Temos a doutora Ana Paula, que vou dar um exemplo para vocês. Advogada também, previdenciária, muito bem sucedida no exercício da sua profissão, tem uma renda média de R$10.000 por mês. Gostei, gente, gostei. Viram? Né? Não é à toa que é brinco, joia, né? Não é à toa. Mas seguindo, por mais que você quisesse contribuir com base nos R$10.000, o regime geral de previdência te impede. Você tem um limite que atualmente gira acima um pouco dos R$5.000, né, na legislação atual. Então, eu já sei, previamente, para você, que o máximo que você vai conseguir extrair da Previdência é o teto. Por mais que a sua renda mensal seja superior. Você não contribui por isso. Você contribui até esse limite e é desse limite que você vai alcançar benefícios. Nesse ponto, é um perfil de cliente que eu tenho que imaginar alternativas para complementação dessa renda, né? Então, ele tem que saber que lá na frente, quando ele for se aposentar, ele não vai ganhar os R$10.000. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, ou muito básico, mas a maioria dos clientes que tem esse perfil, eles não sabem disso. Eles não têm essa consciência de que os 10, 15, 20 mil reais que ele ganha hoje não se traduzem em aposentadoria. Que existe o teto, mas eles não visualizam isso na vida deles no futuro. Exato. Né? Então, não se preocupam com isso. Esse é um perfil de cliente que vai ter que ser trabalhado de uma outra forma. Você vai ter que apresentar para ele alternativas de investimento do dinheiro dele, por exemplo, numa previdência complementar. Ou num outro tipo de investimento que o perfil dele indique, né? Então, eu sempre dou o exemplo do meu pai, ele já me permitiu, ele já não briga comigo mais que eu falo isso dele. O meu pai, ele só investe em poupança. Se tiver um economista aí do outro lado, ele vai ficar louco. Poupança, tá perdendo dinheiro, tá jogando dinheiro fora. Eu sei, eu já falei isso para ele. Mas ele só investe em poupança. Renda fixa, segurança, não tem tributação no saque, de liquidez imediata. É o que foi vendido para a população há muitos anos atrás. Hoje em dia, pelo nosso sistema financeiro atual, pela circunstância econômica que passa o país, botar dinheiro na poupança é jogar dinheiro fora. Você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro parado na poupança. Agora, eu não consigo convencer o meu pai, né? Como é que eu vou convencer alguém do contrário? Tem pessoas que são abertas e entendem e mudam o foco dos investimentos. Passam para outros tipos de investimento. Mas aí você sai do direito previdenciário e você está indo para uma carreira de investimentos. Não. Eu me limito ao meu conhecimento. Eu não entro na seara do investimento financeiro bancário.
Para isso existem contadores, existem os próprios educadores financeiros, existe uma linha de profissionais para isso. Se eu prevejo no meu cliente esse perfil, eu mostro para ele o que ele consegue da área previdenciária. Olha, no regime geral ao qual você está obrigatoriamente filiado, você vai conseguir isso. O que você vai fazer além disso, você tem essa e essa e essa alternativa, e para isso você tem que contratar um profissional especializado na área. Nós temos esse profissional que ganha acima do teto, que Sim, é uma preocupação, sim, que ele claro. vai ter que investir. E nós temos aquele profissional que ganha perto do teto, mas que paga salário mínimo. E que ele não sabe o que ele está fazendo, né? Exatamente. E aí, para esse, muitas vezes, o planejamento vai ser muito útil. Exato. Porque daí, através desse planejamento, o que ele vai perceber? Você vai mostrar para ele que ele pode melhorar e muito a situação dele. Exato, Né? exato. Claro que isso não é com 36 meses de contribuição, como acontecia no passado. Antigamente, né? exato. E eles exatamente. também vêm com ideias, esses parâmetros exato, antigos, exatamente, né? exatamente. E aí, e nesse planejamento, então, você vai colocar também esses aspectos. Sim, sim. E daí vai analisar... Como eu disse, quando você identifica o perfil do teu cliente, eu dei alguns exemplos de perfil aqui. Quando você identifica o perfil do teu cliente, a partir dali você vai traçar o teu plano e a tua meta. Então, a gente tem vários perfis. Você tem o perfil do profissional autônomo que contribui pelo mínimo, mas ganha muito mais. É você tem o perfil do profissional empregado, segurado empregado, carteira assinada, que ele já contribui fixo. E aí a renda dele ali pode ser variável, porque ele recebe comissões, pode ser fixa, porque ele já tem um salário fixo e acabou. E aí, para ele, você vai ter que demonstrar para ele o que ele tem, né, de obrigatoriedade e o que ele pode fazer além, onde ele pode investir melhor. Porque o planejamento previdenciário significa você entender a estrutura financeira e econômica desse teu cliente, tá? E conseguir que ele extraia o maior benefício com o menor investimento. Esse é sempre o ideal. É que eu busque para o meu cliente um menor investimento, né, e um retorno maior. Então, em alguns casos, dependendo do histórico contributivo que ele tem, dependendo da idade que ele tem, das contribuições que ele tem dentro do período básico de avaliação, tudo isso tem que ser checado. Então, eu não posso atendê-lo sem ter o conhecimento do CNIS dele. Eu não posso atendê-lo, se ele for segurado do regime próprio, sem ter uma certidão lá do regime próprio que me traga o extrato de contribuições dele. Eu tenho que conhecer, se ele está no regime próprio, eu tenho que conhecer a legislação do regime próprio ao qual ele está inserido, além das regras gerais que vieram nas emendas constitucionais com as reformas. Se ele está inserido no regime geral, eu preciso conhecer as regras de concessão da pensão, da concessão de benefício do regime geral. Então, eu tenho que traçar algumas estratégias. Para eu começar um bom planejamento, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que conhecer os regimes e eu tenho que conhecer as regras e os tipos de benefícios que são concedidos. Professor, tem uma pergunta que não quer calar. Os alunos lá, eles estão pensando nisso. Sim. E eu tenho que fazer aqui a voz deles. Sim. Tem, olha só. Tem como advogar no direito previdenciário sem tratar de cálculo? Não. Então, o nosso aluno, assim, aquele que fala assim, não, mas eu fiz direito porque eu odeio matemática. Tem como você pode até advogar, sim, mas advogar de um jeito com qualidade, competência. É complicado. Tem que conhecer cálculo. Tem que conhecer cálculo. Pode até não ter uma intimidade com o cálculo, mas você tem que conhecer a estrutura. Por exemplo, é difícil você atuar em concessões de aposentadoria sem saber como se calcula uma aposentadoria. Eu vou citar minha mãe aqui, você citou teu pai. Não, minha mãe diz assim, ó, você pode até não gostar de fazer, mas você tem que saber fazer para poder contratar o serviço. Exato. E fazer um controle em cima daquilo. Exatamente. Então, assim, como eu te disse, tem vários colegas da área que eu conheço que fogem do cálculo, mas eles sabem como funciona o cálculo. Então, como você mesmo disse, até por uma questão de controle, eu consigo, né, não fazer o cálculo, mas saber como ele deve ser feito. Hoje em dia, por exemplo, como a gente sabe, e na nossa área é muito comum, principalmente nas causas de juizado. O juiz pede para que o INSS apresente a planilha de cálculos na liquidação, né, da sentença. Tem muitos advogados que não sabem dizer se aquele cálculo está correto ou não. Imagina, gente, a gente está falando da condenação, do valor final, aquilo que o advogado vai receber, aquilo que o teu cliente vai receber.
e ele bate o olho e não sabe enxergar se está certo ou está errado, se os parâmetros que foram utilizados estão corretos ou não. Então, o básico ele tem que saber. Mesmo que ele não goste de fazer, ou que ele efetivamente não faça, mas conhecer a estrutura, saber como funciona a feitura do cálculo, como que se elabora o cálculo, tem que saber. Isso é fundamental. Até porque lógico, existem várias regrinhas bem específicas, né, professor? Sim. Quando é aposentadoria por idade, quando é aposentadoria por tempo de contribuição. Exatamente. Agora nós temos a medida que veio trazendo 85/95. Então, isso muda bastante a concepção que a gente tem do cálculo. Exatamente. E não tem como eu dar uma orientação para o cliente na consulta sem ter uma noção mínima né, do que como se trata, de como que é a sistemática. Exato. O eu odeio matemática não cabe mais. Não cabe mais. Aqui na nossa atuação não cabe mais. Por exemplo, trazendo para o planejamento previdenciário a questão do 85/95. Muitos clientes já têm me procurado e eu tenho feito essa avaliação. E assim, tem casos em que ele já preenche os requisitos, já poderia se aposentar, só que se ele aguardar 1 ano e meio, 2, ele consegue pegar o cálculo do benefício sem o fator previdenciário. O impacto de umas vezes porque ele mais fecha os 30%. ele fecha ali os 95 pontos ou 85 pontos. E o aumento, já peguei alguns casos, de 40%. É magnífico, na renda final. Né? Então, além dele ter uma renda mensal maior, né, por conta da retirada do fator previdenciário, isso vai garantir para ele um benefício de longa data lá na frente maior, você está demonstrando para ele que você tem esse cuidado de mostrar para ele o que ele pode alcançar de melhor. E tem uma preocupação que eu tenho, que é assim, ó, o cliente não imaginar apenas qual é o valor do benefício na DER, mas ele imaginar que esse benefício vai ter uma defasagem normal. Exato. Nós sabemos que o salário mínimo tem um índice político, tem enquanto uma forma que diferenciada, a aposentadoria exato. tem um índice legal. Exato. Então, ele tem que imaginar o seguinte, quanto mais alto for o valor de saída, melhor para ele. Mais tempo ele vai conseguir manter um salário mais digno. Exato. Né? O que vai fazer valer a pena, às vezes, esperar um ano pouco e meio. mais, exato. E esse o cálculo é uma forma de planejamento previdenciário. Então, você demonstra para ele, olha, você poderia se aposentar hoje recebendo, vamos botar em valores, né? Você receberia hoje R$ 1.400, tá? Esses R$ 1.400 vão te representar, durante os próximos 2 anos, um ganho, vamos colocar que tem 13º, são 26 meses, porque tem o 13º, a R$ 1.400, ele vai chegar aí perto da casa dos 35, 40 mil reais de valores acumulados nesses 2 anos. É esse valor que ele está abrindo mão, né, para aguardar uma nova aposentadoria que vai ser de 2.200. Ele está ganhando um aumento de R$ 800. Tá bom, divide 40 mil por R$ 800. Ele vai recuperar isso rapidamente. 50 meses. Então, em 50 meses, ele está recuperando aquilo que ele investiu na espera. Perfeito. Esse é um tipo de cálculo fácil, rápido de fazer e que é uma forma de planejamento. Infelizmente, a nossa cultura não ensina a população a buscar esse planejamento cedo. Eu sempre digo que eu gostaria de atender os filhos dos meus clientes, porque os meus clientes já vão me procurar no final da carreira. Normalmente, quando eles chegam, você não tem muito o que planejar para ele, você tem o que mostrar para ele o que ele vai alcançar. Né? Hoje, com essa regra do 85/95, você ainda tem essa salvada aí, um espaçozinho para que você possa salvar ele e tirar o fator previdenciário e tudo mais. Mas, em regra, a maioria já vem te procurar já na boca para receber o benefício. Em regime geral, isso é tarde. Né? Então, o ideal seria que cada vez mais cedo a população e a clientela viesse te buscar, viesse se orientar. Porque, como eu disse, existe um caráter de obrigatoriedade no sistema, do qual você não pode fugir, mas existe muita margem para que você possa planejar e adequar aquilo que você quer obter. Então, dentro do planejamento previdenciário, em linhas gerais, tem que conhecer cálculo, tem que conhecer a regra de concessão dos benefícios e, principalmente, respeitar e conhecer o perfil do seu cliente. Tendo não adianta em mente eu propor para ele algo, né, que fica inviável, impossível. Né? O ideal seria, lógico, que todo mundo contribuísse e ganhasse o teto. Mas essa não é a realidade da nossa população e essa nem é a realidade do nosso sistema previdenciário. Claro. Né? Ele nem está preparado para isso. Nem está preparado para isso. Para você ter uma ideia, para um autônomo hoje contribuir 20% do teto, ele está pagando mais de R$ 1.000 por mês.
R$ 1.000 por mês é a prestação de um imóvel, a prestação de um carro de luxo. Com certeza. São valores altos para que ele contribua pelo teto sem saber se ele vai ganhar o teto. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na realidade econômica que o teu segurado está inserido. Então, esse respeito ao perfil do teu cliente e o conhecimento necessário, tanto da parte de regramento de benefícios, quanto da parte de cálculo, concessão de benefícios, valores envolvidos, isso é obrigatório. Para você fazer um bom planejamento previdenciário, você tem que conhecer esses 3 passos. Então, vocês já têm em casa os 3 primeiros passos extremamente importantes para o planejamento previdenciário. Mas tem mais uma coisinha que eu quero perguntar para o professor Milvio, que é extremamente importante, porque agora eu vou misturar um pouquinho a minha disciplina. Ok. Sou professora de processo, né? Seja processo previdenciário judicial ou administrativo. E eu falo sempre para os alunos em sala de aula. Nós temos um problema seríssimo, que é o juizado especial. Né? Então, o que o juizado especial faz? Ele vai concentrar as pessoas que têm o menor benefício. Exato. E aí, o que acontece? Nós colocamos essas pessoas num sistema bem diferenciado, porque tem um número menor de recursos, mas uma formalidade muito maior, né, para colocar os incidentes de uniformização. Então, todo mundo fala que o juizado é informal, não é uma realidade. Mas eu coloco essas pessoas nessa competência de um modo absoluto, que é o que diz a lei, né? É obrigatório. Existe uma grande discussão na competência absoluta do juizado especial. E aí vem a minha pergunta, e eu falo para todos os alunos nas aulas. Eu tenho que fazer o cálculo do benefício para poder calcular o valor da causa. E se eu não fizer isso, se eu chutar o valor da causa, eu posso prejudicar o cliente enormemente. Então, quero muito aqui ouvir do senhor, que é especialista em cálculo, a importância do valor da causa para os nossos alunos que estão começando e para aqueles que já advogam na área, a importância do cálculo num sistema processual no qual nós temos competência absoluta em razão do valor da causa. Exato. Bom, você já deu, como posso dizer assim, a pedra no nosso sapato. A obrigatoriedade de distribuição da ação por conta do valor já me obriga a saber qual que é o valor. Eu não posso partir do pressuposto de que uma ação de um salário mínimo é ação de juizado, porque, por exemplo, a gente tem situações em que a prescrição ela é mitigada. Vou dar um exemplo do segurado menor de idade, né, dependente, que tem direito a uma pensão por morte. Ele não fica restrito aos últimos 5 anos. Então, se ele tiver direito a receber uma pensão por morte no valor de um salário mínimo e ele tem como cobrar os últimos 10 anos, estamos falando de uma ação que vai obrigatoriamente para a vara. Eu não posso distribuir essa ação no juizado, né? Eu estaria causando um certo prejuízo. Então, o primeiro motivo é a questão da limitação aos 60 salários mínimos do juizado, da competência do juizado, que me obriga a distribuir a ação no juizado, né? Então, se eu não calculo previamente o valor da causa, sem saber o valor do benefício, sem saber como eu faço o cálculo do valor da causa, eu já posso gerar um prejuízo a esse meu cliente, porque para que a ação corra no juizado, eu tenho que renunciar aos valores excedentes. Então, o que é um perigo para o advogado também, que muito advogado não manda o cliente renunciar, mas renuncia em nome dele. Em nome dele, exato. Pegando uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Às vezes, por causa do poder que está ali na procuração de renunciar, você renuncia em nome dele na petição inicial e entra com a ação no juizado. No meu escritório, a gente tem a prerrogativa que a gente não distribui ação sem fazer o cálculo. Perfeito. Não existe distribuição sem cálculo. Às vezes, assim, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Nós pegamos uma pessoa um pouco mais velha, né? Uma pessoa que trabalhou aí a vida inteira com teto. De repente, numa idade mais avançada, fica desempregada, vai fazer os recolhimentos só para cumprir tabela no valor de salário. Às vezes para fechar ali os 35 anos, para poder alcançar o benefício. Muito importante que o nosso aluno, principalmente, ele não se deixe levar por essas informações imediatas. Exato. No caso, quanto o senhor paga hoje? Eu pago salário mínimo. Então já faço o benefício por salário mínimo. Não. E aí, no fim, esse segurado, por exemplo, é um segurado de teto. Exato, exatamente. Eu posso perder tudo, né? Como professor, eu não posso fugir da regra. Eu vou usar, a gente tem um quadro branco aqui para vocês, eu vou usar para poder demonstrar isso para vocês, tá? Só um instantinho, deixa eu passar para cá. Então, para vocês, para a gente poder ilustrar isso. Hoje, a competência é de 60 salários mínimos. 60 salários mínimos, 60 vezes 880, tá certo? A gente chega no valor de R$ 52.800. R$ 52.800.
Então, qualquer ação, professora, que seja abaixo desse valor, obrigatoriamente ela tem que tramitar nos juizados especiais. Tá certo? Isso é uma obrigatoriedade da lei. Só que esse valor de 60 salários mínimos, ele envolve as parcelas vencidas, e mesmo com o novo Código de Processo Civil isso não mudou, só mudou o artigo, agora a gente está falando do artigo 292, parágrafo 2º do novo CPC, tá certo? Além das vencidas, eu tenho que acrescentar as próximas 12 vincendas. Então, mesmo que eu tenha uma ação de salário mínimo, vou voltar aqui para falar com vocês, mesmo que eu tenha uma ação de salário mínimo e que eu possa cobrar os últimos 5 anos, essa ação não é mais uma ação de juizado. Porque nos últimos 5 anos eu vou alcançar os 52.800 e eu tenho que prorrogar os próximos 12 vincendas. Então, os 5 anos anteriores estão dentro da prescrição quinquenal, artigo 103, é possível cobrar, só que para o valor da causa eu obrigatoriamente tenho que projetar essas 12 vincendas. E com isso eu vou chegar a 72 salários mínimos, isso vai ultrapassar a competência do juizado. Só nesse caso eu já estaria fazendo o meu cliente perder algo em torno de R$9.000. Que não é um valor pequeno nos dias de Não, hoje. 9.000, quase R$10.000, 9.600, quase R$10.000. Não é um valor a ser desconsiderado nos dias atuais, como você mesmo colocou. Então, por aí você já tem essa noção da importância do cálculo. Então, o que a gente teria de passo a passo? Vou voltar mais uma vez lá. Obrigatoriamente, eu tenho que apurar o valor da RMI do benefício que eu quero. Eu tenho que saber fazer isso. Né, é o principal. Por quê? Porque ele vai me dar o valor das parcelas vencidas e das parcelas vincendas. Eu tenho que entender que esse cálculo merece uma atualização monetária. Porque aquela parcela devida há alguns anos atrás não pode chegar hoje com o mesmo valor. Eu tenho uma condenação obrigatória em juros de mora após a citação. Se o INSS não propôs um acordo, não fechou um acordo logo no início do processo, quando foi citado. Entendi. Então, a partir da citação, eu tenho também incidência de juros de mora. Essas parcelas reunidas vão me dar o meu valor da condenação. Isso é o final do processo. No início do processo, no valor da causa, eu paro aqui, ó, nas minhas parcelas vencidas e vincendas e nas atualizações monetárias. Que seria o nosso valor da causa. Exatamente. E com os 3 valores, o valor da condenação. Exatamente. Então, com essas 2 primeiras parcelas, eu tenho o valor da causa. Com as 3 parcelas, que daí eu incluo o meu juros de mora, eu tenho o valor da condenação. A estrutura do cálculo é muito parecida. Então, a forma de elaborar esse cálculo ela é muito parecida. Entendi. O que muda apenas é a inserção dos juros moratórios e, lógico, com o passar do tempo da ação, eu vou ter mais parcelas inseridas e a atualização monetária vai ser feita lá na data da condenação, da liquidação. Agora, para ingressar com o início da causa, eu não posso esquecer, eu tenho que calcular a RMI do benefício, eu tenho que apurar as parcelas vencidas, eu tenho que apurar as parcelas vincendas, jogar a atualização monetária e achar o valor da causa. E extrema importância. Eu atendi há pouco tempo uma situação em que eu fui consultado por um segurado que se sentiu lesado pelo advogado, porque o advogado entrou com a ação dele diretamente no juizado e houve a limitação aos 60 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. Esse cidadão tinha um cálculo feito pela contadoria do juízo no processo, em que ficou demonstrado que o advogado dele fez ele renunciar no ajuizamento da ação de um importe de R$45.000. Então, eu vou te contar um caso mais grave, que eu conto muito em sala de aula. Uhum. Eu não advogo mais no momento, né, porque claro. Eu estou licenciada no CARF. Sim. Mas eu tenho um cliente, né, que eu atendi em 2011, que abriu mão de R$240.000.
Então, assim, é por isso que eu sempre digo, a importância da gente cuidar daquilo que é dos outros. Esse caso que eu estava né? comentando foi, para mim, me chamou muito mais a atenção, porque não foi por conta do cliente, o cliente não sabia. Foi aquilo que você explicitou um pouquinho antes. O advogado, sem o conhecimento do cliente, ingressou com a ação no juizado, renunciou aos valores, tinha poderes para renunciar na procuração, e mas sem a informação ao cliente, fez a renúncia. Resultado final, na condenação, apesar de ser uma causa de juizado, como foi uma causa longa, o valor do salário era alto, esse cidadão recebeu R$180 mil e ele deveria ter recebido R$320 mil. Nossa, que diferença, hein? E cabendo aí, possivelmente, uma regressiva. Foi por isso que eu fui procurado, eles queriam imaginei. uma orientação, né, para fazer a ação regressiva. Eu não lido com a área civil, então eu passei para um outro profissional conhecido, mas eles utilizaram os meus cálculos e eu me coloquei à disposição como auxiliar da parte, né? Especialista, como uma espécie de perito em orientação à parte, para que tirasse qualquer dúvida em juízo. Então, se for convocado, ainda não sei o que aconteceu, eu sei que ele ingressou com ação contra o advogado, sendo convocado, eu vou prestar os esclarecimentos sobre o cálculo e o erro que foi cometido ali, porque é uma obrigação. O advogado que atua na área previdenciária, ele tem que saber que os cálculos são de fundamental importância. Perfeito. Tá bom? Então, para o nosso aluno, para fechar essa informação, para que você veja, nós queremos que você seja um profissional diferenciado. E é por este motivo que nós trazemos os especialistas para que tragam um pouquinho do dia a dia previdenciário, para que eles tragam um pouco daquela prática, de toda a experiência que eles acumulam ao longo dos anos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista. Agradeço aqui a presença do professor Milvio. Agradeço, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa Bate-Papo Previdenciário. Obrigado. Esperamos que em outras oportunidades você possa estar conosco. Estou à disposição. Obrigado também pela paciência e audiência de todos vocês. Foi ótimo, muito obrigada. Estou à disposição para qualquer eventual nova discussão. Estou aqui. Obrigada a você. Até breve. Até breve.